hoje de manhã contar uma coisa que aconteceu no caminho da escola das meninas, né? Eu tava levando elas pra escola, aí a Helena falou assim: ai mãe, eu tô cansada de nas aulas de brincadeira, né, ser futebol. Aí eu falei assim, mas por quê, né? Poderia ser outra coisa. Ela falou, não, sempre os meninos escolhem futebol, sempre os meninos. Aí eu falei, tá, mas vocês podem escolher então outro tipo de brincadeira. Por que vocês meninas não escolhem? Ela falou assim, não, porque os meninos, eles já chegam pegando a bola. Eles já chegam, pegam a bola e vão jogar. Aí eu falei, tá vendo a diferença? As meninas vão, perguntam, querem decidir pensando, né? Querem talvez chegar num consenso. Os meninos pegam a bola, vão, jogam, acabou, né? Eles têm ação, eles têm atitude que muitas vezes a gente não ensina as meninas a ter. E isso me remeteu a uma situação que aconteceu ontem, que eu achei bem interessante a minha reação, né? Eu criei um aplicativo que eu gostei, assim, que era uma ideia que eu tinha na cabeça, aquele aplicativo de gerar postagem, carrossel, enfim. E eu criei, tô há dias, assim, né, final de semana, noite, domingo, vou fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. E esses dias, inclusive, um amigo querido de longa data, ele falou assim, nossa, eu tenho uma amiga desenvolvedora. Eu falei, não, para, sou curiosa só, que desenvolvedora nada. Aí já tem uma amostra, né, da minha atitude, da minha falta de reconhecimento comigo mesma. Aí ontem, né, eu divulguei o aplicativo para algumas pessoas, enfim. E uma pessoa que eu admiro bastante, ela me perguntou, me mandou uma mensagem, falou, foi você que criou essa ferramenta, né? Quando que você criou? E antes de eu descobrir o porquê da pergunta, eu fiquei desesperada. Eu pensei assim, pronto, essa pergunta é porque será que ele tá achando que eu copiei ele? Ele me perguntou quando que eu criei. Será que é porque ele acha que eu fiz alguma cópia de alguma coisa dele? E assim, e era uma situação que não tinha possibilidade de eu copiar, né? Mas, no livro O Caminho do Artista, acho que é esse o nome mesmo, fala isso, que a gente tem um sensor. É o sensor? É o senso, alguma coisa assim. Que ele fica ali, ó, a gente faz uma coisa boa, ele fica ali, não, tá errado, ninguém vai gostar, tá feio, tá horroroso, ficou ruim, poderia ser melhor. E aí esse dispositivo interno ficou, olha, ele tá te perguntando isso. Eu não pensei assim, olha, a pergunta é porque ele vai elogiar, a pergunta é porque ele vai achar legal. Não, ele tá me perguntando isso porque eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa errada, errei. E aí depois ele, né, falou, eu até externalizei essa minha preocupação, falei, fiz alguma coisa errada? Desculpa. Aí ele falou, não, nada disso, gostei, enfim. Aí eu me senti aliviada e fiquei pensando o quanto de vezes que eu, como mulher, eu não sei se outras mulheres são assim, a gente não acredita na gente. Eu tô escrevendo todos os dias de manhã, né, as anotações matinais, que inclusive é desse livro, e eu até escrevi isso, algumas coisas, né? É como se eu não acredito em mim. Por mais que as pessoas falem, Ellen, isso que você fez é muito legal. Aí eu falo assim, tá, mas eu fiz com o Cloud, né? A IA me ajudou. Não, Ellen, mas muita gente tem o Cloud, mas não é todo mundo que tem essa ideia, não é todo mundo que vai focar ali igual você focou. Inclusive, quando eu fiz esse aplicativo, eu fiquei pensando assim, ai gente, eu tô perdendo tempo. Será que eu tô perdendo tempo? Eu tô aqui fazendo, mas como é uma coisa que eu gosto, eu continuei. Mas é muito assim, e essa conversa que eu tive com a Helena de manhã, né, me trouxe isso. Como a gente, mulher, tem essa forma retraída,
essa forma de não aceitar um elogio, inclusive de não acreditar no elogio, porque os meus amigos, as pessoas próximas a mim falam, que nem eu fiz aquele aplicativo da análise preliminar de risco, eu gostei, mas quando alguém fala que ficou muito legal, eu não acredito. Eu penso assim, tá, mas a pessoa deve estar falando pra me agradar. Não é verdade. Porque isso que eu fiz, e aí tem a diminuição, né? Isso que eu fiz, qualquer um faz. E eu sou leiga. Então, hoje em dia com a IA, qualquer um faz esse tipo de coisa. Outro leigo como eu também faria. Talvez fizesse até melhor. Sendo que na verdade não. Provavelmente o meu esforço, a minha forma de pensar, a minha criatividade impulsionam, né, o trabalho sair bem feito, a ferramenta sair bem feita. Mas a luta interna, né, que agora eu faço terapia já há uns 3 anos, 4 anos, agora eu tenho uma atitude, eu tendo a pensar sobre ela. Por que eu agi assim, né? E essa questão de merecimento é uma coisa que eu já venho trabalhando há um tempo, né? Eu não mereço um elogio, eu não mereço esse reconhecimento. O que eu fiz não é nem tão bom, mas sim, é bom. Esses dias eu tava almoçando com a Alexandra, que as meninas estavam no Christian, e aí tinha um cara falando com uma mulher, era inclusive essas coisas de internet, de lançamento, enfim. Ele falava assim: olha, porque eu sou muito bom nisso. Isso eu sou ótimo, eu sou muito bom. Eu estudei, enfim, sou muito bom. E a mulher, né, tentando falar a parte dela. E eu pensei, gente, eu não me vejo falando isso. Inclusive, pra mim, eu pensaria, nossa, quanta presunção. Mas será que é presunção? Será que é presunção? Ou será que é uma valorização que ele tem dele mesmo? E talvez isso seja importante. Será que essa modéstia, e não é uma falsa modéstia, né, que pelo menos eu tenho, de quando a pessoa fala, ah, nossa, ficou muito legal, imagina, obrigada. Será que agir assim é bom pra gente? Será que eu tô dando bons exemplos para as minhas filhas quando eu ajo dessa forma, quando eu recebo um elogio, quando eu faço uma coisa que é muito legal mesmo e eu fico retraída, não querendo aceitar, não querendo acreditar? Será que eu tô fazendo bem pra elas? Não, porque eu preciso ajudar na mudança, né? Eu tenho 3 filhas meninas, então é a oportunidade que a gente tem, né, que eu como mãe tenho, de mostrar pra elas, olha, reconheçam o valor que vocês têm, reconheçam as coisas que vocês fazem, vocês são capazes, as coisas boas que vocês fazem merecem sim reconhecimento. Enfim, aí ontem eu inclusive conversei com elas, né, elas viram o meu nervosismo diante da possibilidade de eu ter feito alguma coisa errada, quando na verdade eu ia receber uma mensagem de, nossa, legal, né, gostei. E aí hoje eu vou conversar um pouco mais com elas sobre isso, porque tem que conversar, essa reflexão que eu tô fazendo aqui, eu preciso conversar com elas. E além de conversar com elas, comigo, né, me convencer de que realmente eu sou boa, É engraçado que falar isso dá um incômodo danado, me gera um incômodo. Falar essa afirmação, olha, eu sou boa, parece que tem um negócio no peito, assim, parece que eu tô cometendo um crime. Enfim, era essa reflexão que eu queria fazer, que eu queria trazer, e é isso.